Olá, você que me assiste em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Mais uma vez, uma satisfação poder gravar esta aula, poder dar continuidade aí às nossas aulas, às aulas da Deus Conosco, que, como você já sabe, ou se você ainda não assistiu essas aulas ainda, vou informar você que essas aulas elas acompanham a leitura da Bíblia toda em um ano, aquele planejamento que fazemos, né, que existe, para que façamos aí a leitura desde Gênesis até o Apocalipse, nos 12 meses aí do ano. E até por conta disso, nós já estamos em agosto, né, já passamos aí a metade, né, de agosto, e por conta disso nós já estamos aí bastante avançados aí na nossa leitura. Nós já encerraremos aí o estudo aí de Jeremias e de Lamentações de Jeremias nesse presente estudo, e aí então a gente já está caminhando aí pela metade aí dos livros dos profetas maiores, né? Na metade dos livros dos profetas maiores. E aí eu quero convidar você para esse momento, para que eventualmente, se você ainda não fez uma oração, para que você dê uma pausa agora neste vídeo e faça uma oração e peça ao Senhor orientação para que Ele abençoe esta aula, para que ela seja edificante. Então, pode dar uma pausa e aí a gente continua, a gente parte para o conteúdo após a sua oração, se você ainda não o fez. Muito bem. Vamos então, sem investir tempo em algo que não seja o próprio conteúdo da aula, vamos então falar aí a respeito dessas lições, ou melhor, o finalzinho do livro de Jeremias, né, do profeta Jeremias, e também falar a respeito do livro de Lamentações de Jeremias. Inclusive a gente, melhor dizendo, Lamentações, né, a gente vai falar de Lamentações, essa questão, né, de Lamentações de Jeremias daqui a pouquinho, ok? De se é ou não Lamentações de Jeremias. Tudo bem? Vamos lá. A gente colocou aqui uma proposta, né, de título para essa lição: A Tristeza do Profeta pelo Cumprimento da Sua Profecia. Olha só que interessante, né? Olha só que diferente, digamos assim, que inusitado né? O profeta, então, Jeremias, no livro de Lamentações, e aqui eu estou falando especificamente a respeito de Lamentações, e aí já falando de Lamentações de Jeremias, apesar de eu ter falado que eu não queria falar de Lamentações de Jeremias, mas a gente vai acabar dizendo realmente que esse livro de Lamentações é de autoria de Jeremias, né? E aqui de fato, o profeta ficando muito triste com o cumprimento daquilo que ele havia profetizado, né? A gente fala de algo inusitado porque para o profeta era um atestado de que ele efetivamente era profeta quando a sua profecia, quando aquilo que ele alertou realmente acontecia, e esse era o caso, né? Jeremias, então, estava recebendo um atestado de que ele realmente era um profeta de Deus, de que realmente ele havia sido comissionado por Deus para ser profeta e para falar a sua palavra aí diante do povo de Judá, e isso, de certa forma, trazia um atestado de que realmente, aquele atestado, melhor dizendo, né, seria uma realização do trabalho para o profeta, né? Olha, realmente eu cumpri a minha missão de profeta, e realmente, olha, vocês estão vendo, eu sou realmente um profeta de Deus, aquilo que eu falei, realmente eu recebi da parte do Senhor, né? E isso causou uma tristeza em Jeremias, porque exatamente o que ele profetizou? Ele profetizou destruição, ele profetizou que Judá e Jerusalém iriam cair sob o domínio de um povo estranho, de um povo estrangeiro, que no caso é a Babilônia, e isso, muito embora pudesse trazer uma certa, em termos humanos, né, desculpe, em termos humanos pudesse trazer uma
realização, né, em termos humanos, né, de que, olha, realmente o meu trabalho é verdadeiro, muito embora pudesse trazer essa realização pessoal, né, digamos, em termos humanos, mais uma vez dizendo, desculpe a redundância, repetir muito isso, mas aqui nesse caso, na verdade, trouxe tristeza, porque aquilo que ele profetizava era destruição e a destruição efetivamente ocorreu. Vamos lá então falar sobre o finalzinho. Eu vou, na verdade, de Jeremias. A introdução do livro de Jeremias eu me remeto. Eu quero me reportar aí às aulas anteriores, né? Na verdade, a primeira aula, a parte 1 de Jeremias, quando a gente falou da parte introdutória de Jeremias, me reporto a ela para só dar um destaque hoje de uma passagem do livro de Jeremias e para falar um pouco mais aí do livro de Lamentações. O livro de Lamentações, vamos falar um pouquinho sobre a introdução dar uma introdução a respeito desse livro. Bem, a gente não tem uma indicação clara da autoria de Jeremias no original hebraico desse livro, certo? A gente não tem, assim, uma certeza absoluta sobre a autoria, inclusive, seja de Jeremias ou de qualquer outro autor, a gente não tem isso no original hebraico. Na verdade, a indicação de Lamentações sendo supostamente, né, de autoria do profeta Jeremias, ela veio com a Septuaginta. Ela veio com a tradução do original hebraico do Antigo Testamento, né, para a língua grega, ou seja, na Septuaginta, como a gente já disse aí em aulas anteriores. A Septuaginta, então, é a tradução feita por 72 rabinos, né, da língua do hebraico para a língua grega, aí por conta aí da época do helenismo, né, da época, inclusive, da dispersão do povo judeu aí, por conta exatamente aí de tudo isso que aconteceu após o cativeiro babilônico, né? Então, essa referência a Jeremias ela foi introduzida exatamente por essa tradução da Septuaginta, da tradução do hebraico para a língua grega. E o que diz essa nota preliminar, então, que sucedeu quando Israel foi levado cativo e Jerusalém assolada, que Jeremias, chorando, olha só o profeta chorão aqui, né? Se assentou e entoou esta lamentação sobre Jerusalém, dizendo, e aí entra aí no capítulo 1 de Jeremias, de Lamentações. Tudo bem? Então, a partir disso é que a gente pôde, na verdade, fazer essas afirmações de que esse livro de Lamentações efetivamente se trata de um livro cuja autoria é o profeta Jeremias. Tudo bem? Vamos lá. Qual que é o tema do livro de Lamentações? É a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C. E aqui eu quero fazer uma observação que na aula anterior, se eu não me engano, eu acho que eu me equivoquei aí em uma das informações na aula anterior, falando daquelas levas do exílio, e se eu não me engano eu falei que a primeira leva teria acontecido em 597 a.C. Na verdade, não. A gente pode, aí pelos registros históricos, né, a gente identifica que foram, na verdade, essa destruição de Jerusalém ela ocorreu em 3 fases distintas, né, sendo que 2 delas foram 2 levas de exílios, né, 2 fases em que a Babilônia chegou e levou pessoas de Judá ali para a corte de Nabucodonosor, né? E isso é uma clara afirmação de poder sobre um povo subjugado, né? E, enfim, a gente teria então 2 levas anteriores à destruição de Jerusalém em 586 a.C. Uma primeira leva de exilados aí em 605 a.C. e uma segunda leva de exilados em 597 a.C., para daí, em 586, sim, Nabucodonosor chegar e
destruir Jerusalém aí por conta aí de que o rei de Judá, ele não queria se submeter, inclusive, na verdade, ele quis fazer uma aliança militar aí com o Egito, e aí, por conta disso, Nabucodonosor, ele chegou e passou o rolo compressor por cima, né? Isso, inclusive, está bem registrado aí no livro de Jeremias. É uma parte bastante chocante, bastante forte até, né? Mas enfim, é isso que aconteceu. Então foram duas levas anteriores, duas levas de exílio antes da efetiva destruição da cidade de Jerusalém, aí, que ocorreu em 586, onde se destruiu o templo, e aí queimou-se a cidade virou um monturo, né? Um monte de lixo, você só via entulho para tudo quanto é lado, né? E então foi assim, a queda de Jerusalém, ela teria ocorrido, né, de acordo com os registros históricos, ela ocorreu, na verdade, se essa perda, né, essa perda de autonomia, né, muito mais do que autonomia, mas de soberania, ela ocorreu em várias fases, né, e aí em duas levas antes da destruição de Jerusalém. Esses poemas, então, eles foram escritos na forma de acróstico. O que significa um poema escrito na forma de acróstico? É que a letra inicial de cada uma das estrofes, e no caso de Lamentações são 22 estrofes em cada um desses poemas, né? E são 5 poemas, e cada um desses poemas ele compõe um capítulo do que a gente conhece hoje da Bíblia, né? Então, o livro de Lamentações é composto então de 5 poemas. Esses 5 poemas hoje na nossa Bíblia está em 5 capítulos, né? Então, cada capítulo é um poema. Esses poemas eles contêm 22 estrofes que se ajustam exatamente à ordem do alfabeto hebraico. Então, cada uma das estrofes, a primeira letra, ela coincide com inclusive em ordem, né? Em ordem, o alfabeto hebraico. Então é como se no português a gente tivesse A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante. E aí cada uma das estrofes começando com A, depois a segunda estrofe B, começando, né, com a letra B, a terceira estrofe começando com a letra C e assim por diante. Isso é o que a gente chama de um poema na forma de acróstico. Tudo bem? Isso com exceção do último poema, que não tem essa forma de acróstico, certo? Mas de qualquer forma também tem 22 estrofes. Esse último poema que é o capítulo 5. E aqui eu quero fazer novamente menção, na verdade a gente não vai tratar isso nessa aula, mas eu faço menção aos primeiros, a parte introdutória dos livros poéticos, lá, que é quando a gente falou ali no livro de Jó, a respeito daquele paralelismo, né, em que não existe um paralelismo de somas de ideias, a poesia hebraica, ela é dessa forma. Então, só essa parte introdutória também eu me remeto ali à parte 1 ali do estudo do livro de Jó. Se eventualmente você não assistiu a essa aula, convido você a dar uma revisada ali naquela parte introdutória dos livros poéticos que a gente começou ali falando ali no livro de Jó. Tudo bem? Vamos lá. O esboço do livro de Lamentações. A gente tem os 5 capítulos, que são os 5 poemas, certo? Então é um esboço bastante simples, bastante direto. O capítulo 1, que é o primeiro poema, é a tristeza da Sião cativa. Então a Sião, né? Quando a gente fala o Monte Sião, a gente fala, se eu não me engano, isso é uma figura chamada metonímia, né? Não sei se é metonímia, eu acho que sim. Mas enfim, a gente se refere a Sião, mas na verdade a gente está se referindo não ao Monte Sião em si, mas à própria Jerusalém, a cidade de Jerusalém, né? A tristeza da cidade de Jerusalém, e muito mais do que Jerusalém, a gente está falando de todo o povo e de todo o reino de Judá, na verdade, né? As tristezas de Sião, e novamente Sião aparecendo aqui, as tristezas de Sião vêm do Senhor, né?
porque o Senhor aplicou uma disciplina bastante dura, mas aplicou uma disciplina por conta aí do que a gente vê exatamente no poema 3. A esperança de libertação pela misericórdia do Senhor, mas por que eu falei do poema 3 como razão? Porque dentro desse poema 3 a gente vê as razões porque o Senhor havia aplicado aquela disciplina sobre o povo de Judá, né? Por conta aí do pecado, mas havia ainda a esperança de libertação pela misericórdia do Senhor, e isso está bem retratado aí no poema 3. O poema 4, o castigo de Sião consumado, ou seja, Jeremias, e aqui vamos tratar de Jeremias já, né? Jeremias ali vendo, olha, realmente aquilo que o Senhor prometeu que iria fazer, aquilo que o Senhor alertou que era para que nós mudássemos a nossa conduta, senão iria acontecer um castigo. Olha, efetivamente esse castigo aconteceu, né? Esse castigo aqui está consumado, e isso aqui está no poema 4. E aí a gente tem aí a oração do povo afligido no capítulo 5, no último poema. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para um destaque aqui de Jeremias, e aqui a gente vai falar de Lamentações também, mas eu quero voltar um pouquinho em Jeremias, porque afinal de contas, na semana em que esta aula está sendo postada, a gente terminou Jeremias e também fez a leitura de Lamentações. Então vamos lá para o capítulo 42 do profeta Jeremias, em que a gente tem uma passagem que retrata muito bem a dura cerviz do povo. Só antes da gente fazer a leitura, eu quero fazer uma breve contextualização. O capítulo 42 ele já está no momento histórico em que Nabucodonosor ele já destruiu Jerusalém. Ele já entrou com seu exército, ele já pegou o rei, ele já, inclusive até falando sobre essa questão que eu falei, né, por que Nabucodonosor ele chegou lá em Jerusalém e destruiu tudo, né, porque o rei Zedequias ele não queria se submeter. Apesar de o profeta Jeremias ele ter dito isso para o povo, não apenas para o povo, mas principalmente para o rei e para toda a corte de Judá, todos os líderes, né, os líderes políticos de Judá, ele havia dito já que Deus já havia mostrado, Deus já havia enviado aquela mensagem ao profeta dizendo o seguinte: olha, a queda de vocês ela é certa. Não é nem que eu estou dizendo que talvez não aconteça. Não, vai acontecer. A Babilônia vai vir aqui, vocês vão perder a soberania, tá? Vocês vão virar um povo dominado, certo? Mas vocês têm uma opção ainda. Vocês podem se submeter ao rei Nabucodonosor, e se vocês fizerem isso, vocês vão ter uma transição menos traumática, vai ser um mal menor. E aí o que Zedequias fez? Zedequias falou: não, eu não vou fazer isso não, eu não vou me submeter a esse rei, eu vou lutar, eu vou fazer uma aliança com o Egito, né? E para combater esses caras aí. Esses caras não vão vir aqui não, eles não vão entrar aqui do jeito que eles querem, eu vou combater esses caras e vou ganhar. Foi isso que Zedequias disse. E aí no capítulo 39 a gente vê, infelizmente, que não foi isso que aconteceu, na verdade foi muito pelo contrário. Zedequias, inclusive, ele mas isso está na Bíblia, né? Na verdade, não é nem uma questão de falar uma coisa um pouco forte, mas aqui, talvez forte é a maneira como assim, a gente pode detalhar essa questão. No capítulo 39, versículo 7, a gente vê Nabucodonosor, então, quando tomou Jerusalém e invadiu a cidade, ele pegou aqui no 39:7, capítulo 39, versículo 7, diz o seguinte, né?
O rei da Babilônia, desculpa, no versículo 6, o rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias, matou todos os filhos de Zedequias, ou seja, toda a linhagem, toda a linha sucessória, né, do rei, ele pegou e acabou com eles, né, à vista de Zedequias, inclusive, como está no versículo 6, também matou a todos os príncipes de Judá, ele passou então o rodo, e aí ele chega no versículo 7 e diz o seguinte, essa parte mais chocante, né, vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Isso aqui, esse vazar os olhos era uma forma de se afirmar o seu poder e de dizer, olha, você está derrotado, né? De realmente falar assim, ó, declarar para todo mundo que ó, esse cara aqui está subjugado, esse rei aqui, ele está sob o meu domínio e tudo aqui, todo esse reino aqui está sob o meu domínio. E como é que era esse vazar os olhos, né? E aqui por que eu vou dizer isso, né? Porque eu acho que vocês se lembram, né? Se você assistiu essa aula a respeito lá dos salmos imprecatórios, né? Sobre o que aconteceu ali quando a Babilônia chegou e entrou ali em Jerusalém, entrou ali em Judá, no Reino do Sul, para destruir tudo, né? Aquilo que eles fizeram, né? Aquela violência que eles impuseram para o povo de Judá, e aqui para o rei Zedequias, né, como é que era esse vazar os olhos? Eles pegavam, colocavam o rei subjugado de joelhos perante o rei vencedor. Isso aí era uma coisa que, infelizmente, era da época, né? Era exatamente para reafirmar o poderio, né? E aí o rei vencedor, ele pegava aqui assim, ele pegava nessa parte, né? Pegava aqui o crânio, a cabeça do rei subjugado, que foi o caso de Zedequias, e ele pegava com o polegar e vazava os olhos. No caso aqui, vazou os olhos de Zedequias dessa forma, né? Enfim, era uma coisa terrível. Era dessa forma que o rei vencedor afirmava o seu poderio frente ao rei subjugado. Tudo bem? E isso tudo aconteceu por quê? Porque o povo não quis ouvir a voz do Senhor, né? Certamente o destino pessoal de Zedequias teria sido outro se ele tivesse ouvido a voz do Senhor, né? Se o Senhor, se aquilo que o Senhor havia dito, né? Olha, é melhor vocês fazerem aí aquilo que uma submissão mais pacífica aí ao rei da Babilônia, porque vocês vão cair na mão deles, não adianta. A minha disciplina ela já tá estabelecida, ok? E nada vai mudar mais isso. Mas aí eles não quiseram ouvir. E aí no capítulo 42 a gente tem aí, e isso já passou então, né? A queda de Jerusalém já havia concretizado e a gente está nesse contexto de destruição. E aí vai o capítulo 42, versículo 1, vai dizer o seguinte: então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto. Resto porque estava tudo destruído mesmo, né? Tinha um monte de gente morrido já, enfim, destruído. Porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho, por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Eu não vou ler toda essa passagem porque eu não quero tomar muito tempo da aula, mas enfim, aí você com calma você vai poder ler essa história, né? O Jeremias disse assim, ok, vocês querem então que eu consulte o Senhor sobre o que vocês devem fazer? Ok, eu vou consultar o Senhor e aí a gente conversa daqui a um tempinho. Eu vou lá, eu vou orar a Deus, vou apresentar a minha súplica, essa súplica que vocês estão me apresentando, né? E eu vou perguntar para ele, Senhor,
o que é para eles fazerem, né? E aí eles disseram até para o Jeremias, disseram o seguinte, versículo 5, seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. E aí vai Jeremias e consulta a Deus, e aqui eu quero só dar o contexto, né? Eles estavam com a ideia de ir embora ali daquela terra arrasada ali e ir para o Egito, porque eles estavam pensando, olha, não é bom a gente ficar aqui não. Acho que se a gente ficar aqui vai ser ruim, o rei da Babilônia vai vir aqui de novo, ele vai matar a gente, ele vai... Enfim, não vai ser uma boa a gente ficar. Acho que é melhor a gente vazar daqui, é melhor a gente reconstruir a nossa vida em outro lugar, mesmo porque aqui não tem muito o que fazer. Eu acho que não dá para a gente ficar nessa terra, não. A gente vai acabar se dando mal. E aí, por conta disso, né, com essa uma certa ideia predisposta de ir embora para o Egito, eles vieram e consultaram, aparentando aí uma certa piedade, né, uma certa vida piedosa, uma certa intenção piedosa, e vieram consultar Jeremias. E Jeremias realmente foi, e depois de 10 dias ele veio dar a resposta para eles, né? E aí o que aconteceu? A resposta foi no seguinte sentido, no versículo aqui, no capítulo 42, versículo 18. Mais ou menos não, está assim. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui eu vou resumir um pouquinho, né? Vou um pouquinho para frente e depois você pode ler com mais calma. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá. Não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje, porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e segundo tudo que disser o Senhor, nosso Deus, declara-nos assim, e o faremos. Mas tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvido à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei, por certo, que morrereis à espada, à fome e de peste, no mesmo lugar onde desejastes ir para morar. E aí, capítulo 43, versículo 1. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor Deus o enviara, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, é mentira isso que dizes, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Ou seja, eles não obedeceram e foram embora para o Egito, inclusive levaram Jeremias embora. Né? E você pode ver isso aí na sequência. Ou seja, é incrível a dura serviço do povo. Né? Os caras chegam, né? Na verdade eles fizeram um teatrinho, né? Foram lá, assim, aparentando aí um comportamento piedoso, foram lá para Jeremias, falam assim, Jeremias, consulta o Senhor lá, né? Consulta o Senhor e vê o que a gente deve fazer, se a gente deve ir para o Egito ou a gente deve ficar. E olha, o Senhor é testemunha, aquilo que o Senhor falar para nós a gente vai fazer, tá? E aí Jeremias fala, então tá bom, então vou lá, vou consultar o Senhor sim. Aí ele vai, fica lá, fica em oração, fica em jejum, tal. Em 10 dias ele retorna com essa resposta da parte do Senhor e os caras dizem, não, isso é tudo mentira. Certamente o Baruque aí está
o Baruch tá armando contra a gente aí, ficou no seu ouvido aí, e ele tá querendo ir contra a gente e você foi na dele, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai fazer isso aí que você está falando, porque isso aí não é da parte de Deus, e a gente vai para o Egito sim. Certamente Jeremias deve ter pensado, poxa, mas se é assim, então por que vocês perguntaram, né? Vai lá então, se fosse eu falaria, eu diria isso com certeza. Olha, se vocês não estão acreditando, por que vocês me consultaram então? Se vocês acham que isso é o melhor, então por que vocês vieram me consultar? Né? Enfim, essa dura serviço do povo é uma coisa impressionante, mas em que medida nós todos não somos dessa forma quando a gente ora a Deus, né? Quando a gente consulta a Deus, quando a gente quer muito uma coisa, e aí muitas vezes a gente pode fazer a mesma coisa que esses caras fizeram, né? Olha, Senhor, eu quero muito tal coisa. E eu vou pedir ao Senhor, mas olha, tudo bem, Senhor, se o Senhor não quiser, tá? O Senhor me diz que daí eu tenho dois caminhos aqui, tenho dois caminhos a tomar e eu quero muito esse caminho X aqui, tá? Mas eu vou consultar o Senhor e se ele disser para mim que não é para ir pelo caminho X, é pelo caminho Y, tá? Então eu vou pelo caminho Y. Eu não vou pelo caminho X, mas eu quero muito X, tá? E aí quando a gente ora, e aí a gente pede para o Senhor, e o Senhor muitas vezes ele deixa claro muitas vezes, né, o caminho que a gente deve tomar, e a gente fala assim, não, mas não é possível, né? Isso aí que o Senhor disse, aí na verdade acho que não é bem assim. E ele me parece que ele falou que para ir pelo Y, mas eu vou pelo X mesmo. Quanta cerviz dura a gente tem, né? E esse povo teve uma cerviz terrivelmente dura, e os caras chegam e falam assim, olha, aquilo que o Senhor falar para a gente fazer, a gente vai fazer, mas no fundo eles estavam dizendo assim, olha, Jeremias, vê lá o que você vai falar para o Senhor, e olha, se você não vier com a resposta que a gente quer, não vou nem querer saber, não vou nem querer ouvir, tá? É isso, né? A dura cerviz é essa, a gente quer fazer o que a gente quer, no fundo a gente sabe aquilo que a gente vai fazer, e aí a gente meio que, vamos dar uma maquiada aqui, a gente fala para o Senhor assim, olha Senhor, eu quero só uma aprovação daquilo que eu quero fazer, tá? Fala para mim, é isso mesmo, né? Então, ó, vou fazer, tá? Mas fala que sim, vai Senhor, fala que sim. E se falar que não, eu vou fingir que não ouvi, tá? Essa dura cerviz é uma coisa terrível nossa, né? Que nós não sejamos assim. Olha, cheguemos ao Senhor com humildade, com piedade e falando para Ele efetivamente, olha, se é isso que o Senhor quer, que seja assim, né? Que nós não sejamos assim, que não tenhamos essa dura cerviz aí desse resto de Judá, né? Que chegou inclusive para Jeremias, para maior desgosto ainda, né? De Jeremias, né? De chegar e de ter mais uma profecia, de mais uma vez ele ter profetizado e o povo não ouvir. Tudo bem? Agora, aqui falando sobre Lamentações, capítulo 3, que na verdade é um capítulo muito conhecido, né? Afinal de contas, todo o livro de Lamentações é bastante lido, bastante conhecido, né? Mas o capítulo 3 fala exatamente do quê? Do convite ao reconhecimento do pecado e a esperança, né, de misericórdia da parte do Senhor. Convite, então, ao reconhecimento ao povo, né, convite ao povo para que ele reconhecesse o pecado e também dando ênfase à esperança, né, do autor de Lamentações aqui, vamos falar de Jeremias, né, da esperança que ele tinha na misericórdia do Senhor. Então, quando Jeremias ele fala sobre essa esperança, né, de auxílio, né, a esperança da misericórdia do Senhor, é nesse contexto, no contexto de que vamos reconhecer o pecado
e vamos, olha, vamos falar para Deus que a gente realmente pecou, tudo isso que está acontecendo ela nada mais é do que consequência do pecado que a gente cometeu, da nossa desobediência àquilo que ele disse, né? Então, aqui no capítulo 3, eu quero falar a partir do versículo 19, né? Ler com você a partir do versículo 19 da seguinte forma: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aqui é um versículo extremamente conhecido. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E aqui, então, Jeremias, eu vou ler só esses versículos aqui, só para dar uma ênfase sobre todo esse livro, na verdade, esse livro de Lamentações, que realmente, efetivamente, é um livro em que há lamentos, né, sobre toda a destruição, a respeito de tudo aquilo que havia se reduzido ali à cidade de Jerusalém, ao povo de Judá, totalmente subjugado, e aquela destruição toda, aquele monturo, né, aquele monte de entulho junto, enfim, aquele terror. E aí o profeta Jeremias, né, já vou falar em profeta Jeremias mesmo, o profeta Jeremias diz o seguinte, né, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Porque realmente, se fosse para o Senhor tratar por merecimento, né, o povo de Judá não teria tido o resto, não teria tido um remanescente, alguma coisa assim. Ele teria sido, assim como diz o profeta, teria sido consumido, né? Mas graças às misericórdias do Senhor, né, que não tem fim e elas se renovam a cada manhã, né, eles não foram consumidos. E isso não é privilégio do povo de Judá. Privilégio que eu digo assim, de não ser consumido, né? Isso não é coisa somente para o povo escolhido. Isso já vem desde a época, desde os nossos primeiros pais ali, de Adão e Eva, né? Se não fosse pela misericórdia do Senhor, Adão e Eva teriam sido consumidos. Adão e Eva teriam sido destruídos ali. Teriam sido assim, exterminados. Deus ele poderia muito bem ter feito isso. Deus ele poderia muito bem ele poderia ter destruído tudo e feito tudo de novo, né? Olha que coisa. Por que será que Deus não fez isso? Por que será que Deus não chegou e falou assim, ah tá, olha, falei, né, Adão, eu não falei para você? Eu falei para você que não era para comer esse fruto aí. Eu falei que você ia morrer. Falei, te avisei. Eu avisei você que não era para fazer isso. E aí você foi na conversa da tua mulher, que você está dizendo, inclusive está colocando culpa em mim, que eu te dei essa mulher, né? Você falou assim, olha, foi a mulher que tu me deste aí, que me fez eu comer esse fruto, né? Enfim, ele poderia muito bem ter dito assim, olha, tu vai morrer agora. Infelizmente. Aí, pum, mata Adão, mata Eva, mata a serpente, destrói todo esse mundo aqui, destrói todo mundo que iria virar um caos, né? E faz outro. Reconstrói aquilo que, afinal de contas, Deus ele pode todas as coisas, né? Mas ele não fez isso. Interessante. Por quê? Porque as misericórdias dele não têm fim. O amor é muito mais do que misericórdia, né? Na verdade, não é muito mais, mas assim, o que está por trás dessa misericórdia é o amor de Deus. O Senhor Deus é amor. É aquilo que João, o evangelista, né? Ele disse que Deus é amor. E por conta desse amor, ele tem a misericórdia. Ele demonstra a sua misericórdia e a misericórdia dele não tem fim, né? Por que eu estou chamando a atenção dessa questão aí de não ser consumido, né? E aí voltando aqui para Adão e para Eva, né?
É porque esse versículo, né, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Na verdade, essa parte ela não é nem muito enfatizada, né, mas é muito mais enfatizada a parte B do versículo 22 do capítulo 3 de Lamentações. Porque as suas misericórdias não têm fim, e aí, falando sobre o versículo 23 também, que é aproveitado quando muitas vezes a gente fala, né, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sim, e eu quero dizer o seguinte, né, o que a gente muitas vezes acaba falando desses versículos, né, no sentido assim de realmente de júbilo e de confiança, e elas são realmente expressões de júbilo e de confiança que devem estar presentes, né, na nossa vida e na nossa boca sempre, né? Só que o contexto nem sempre é essa questão de vitória, que inclusive não é nem vitória, mas aquela questão de, olha, a gente está garantido, né? Olha, todo dia eu abro os meus olhos aqui, vejo a luz do dia, então isso aqui é motivo de que eu sou vitorioso, porque o Senhor tem misericórdia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas eu quero enfatizar bastante o pano de fundo desses versículos aqui, que na verdade é a misericórdia por conta de não, a misericórdia dele faz com que a gente não seja consumido, porque a gente deveria ser consumido, a gente merecia ser consumido, né? E o que, no fundo, o que Lamentações aqui, o que o autor de Lamentações está fazendo é alertar para que a gente se arrependa da nossa condição de pecado, da nossa condição de rebeldia, né, contra o Senhor, e isso é uma coisa que a gente tem que ter muito presente quando a gente fala esses versículos, né? Olha, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e isso sim, elas são motivos de alegria e de vitória, mas elas têm esse pano de fundo, na verdade, né, do autor de Lamentações, que na verdade ele não estava falando muito em vitória, não, ele não estava falando assim com alegria, no sentido assim, olha, beleza, as misericórdias do Senhor não têm fim, né, beleza. Ele na verdade ele estava dizendo o seguinte, olha, é porque o Senhor tem misericórdia, porque senão ele não... eu espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer. Na verdade, Jeremias ele não estava falando de uma forma alegre, de uma forma contente, assim, olha, o Senhor tem misericórdia, né? Aleluia, né? Beleza, vamos para cima, a gente está ganhando, a gente vai ganhar porque o Senhor, grande é a sua fidelidade. Ele, na verdade, ele estava extremamente triste. Ele, na verdade, estava lamentando, né? E dizendo o seguinte, olha, a gente só não foi consumido porque o Senhor tem misericórdia e a misericórdia dele não tem fim. É só por isso. Porque a gente deveria estar aonde? A gente deveria estar debaixo da terra. A gente deveria ter sido consumido. Todo mundo aqui. Todo mundo. E olha só o que diz aqui, olha. Aqui, no versículo 29, ele reforça bem essa ideia, né? Porque ele diz o seguinte, olha, põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Ou seja, a misericórdia do Senhor não tem fim, é fato. Mas a gente não deve se esquecer que a gente deve se arrepender, que a gente deve reconhecer a nossa condição de pecador, a gente deve reconhecer a nossa rebeldia. E isso a cada manhã, porque as misericórdias se renovam, mas o que tem que se renovar também é a nossa constrição. A gente tem que estar a nossa consciência a respeito da nossa condição de pecado e de rebeldia. Isso nunca pode escapar da gente, isso nunca a gente nunca vai poder ter um relacionamento de sinceridade para com Deus se antes a gente não for para dentro de nós e reconhecer que a gente não tem condições, a gente não tem a mínima condição de fazer a vontade dele, mas que a gente
por conta da misericórdia dele, que nunca, né, que nunca se acaba, que ela nunca tem fim e se renova a cada manhã, né, é graças a ela que nós temos a condição de ainda nos relacionarmos com Ele. Nós temos um relacionamento com Ele por meio do Senhor Jesus. Mas que a gente nunca perca de vista isso. Que a gente deve estar sempre com o nosso coração aberto, com o nosso coração contrito, o nosso coração reconhecendo a nossa condição de infidelidade, de pecado e de incapacidade de fazer a vontade dele. Mas é graças à misericórdia dele que nós temos essa oportunidade, inclusive, de fazer isso. Porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Então, que sejamos sempre assim, que a gente, a gente entoie esse canto, esse versículo, né, esse versículo na forma de canto de glórias a Deus pela sua misericórdia, mas antes de fazermos isso, reconhecermos, né, e lembrarmos do contexto do livro de Lamentações, que na verdade isso vem no contexto de convite ao povo a reconhecer o seu pecado e reconhecer o seu erro, para que aí sim, realmente, a gente possa dizer, Senhor, realmente, olha, eu merecia ser consumido, mas pela tua misericórdia, né, e pela graça do Senhor Jesus, eu posso ter esse relacionamento contigo. Que a gente seja sempre assim, que a gente nunca se esqueça desse detalhe importantíssimo. E que o Senhor nos abençoe assim. Até a próxima aula, um grande abraço.